Será que a Bolsa de Valores vai andar em 2025, a Bolsa de Valores brasileira? Qual que é o seu palpite? Então, 2024, só para a gente contextualizar aqui, o Brasil foi a pior moeda do mundo. Se a gente pegar ali, né, o G20, por exemplo, o Brasil, péssimo desempenho, nossa moeda desvalorizando, a Bolsa brasileira caiu 29,9% em dólar em 2024, com o pior resultado desde 2015. Você tem aqui em 2015, quando a gente teve uma queda de 41%, nem preciso dizer o que estava acontecendo aqui. Em 2008, o Brasil teve uma queda forte também em dólar, por conta daquela crise, e não importa se a crise é nos Estados Unidos, a tendência é que se corra para moedas fortes, mas aqui a gente vinha de uma sequência de altas em dólar na nossa Bolsa de Valores, interrompida por conta dessa crise. De lá para cá a gente emendou recessão, tivemos ainda anos em que a nossa Bolsa conseguiu se valorizar, mas nos últimos anos a realidade do Brasil tem sido ruim. 2024 foi a queda em dólar que a gente teve a maior desde 2015. E aí você se pergunta, será que a Bolsa de Valores vai subir em 2025? Como é que você vai investir ali para não depender disso? E pode acontecer, né? Porque primeiro a Bolsa está muito barata e eu consigo te provar que a Bolsa de Valores pode até subir, pode, mas será que vai ter ambiente para isso? E aí a gente primeiro tem que voltar ali descascando o abacaxi aos poucos. O que faz a Bolsa de Valores subir num país? Primeiro a gente precisa ter economia crescendo sem muita pressão inflacionária. Taxa de juros mais baixa, estável, de preferência caindo, isso ajuda muito a Bolsa de Valores. Baixo desemprego, economia em crescimento, sustentável, de preferência. Isso tudo faz a Bolsa de Valores ir bem. 2025, é isso que vai acontecer? Quando você olha para o Brasil e você imagina o que a gente espera da nossa economia em 2025. É isso que você pensa? 2025 o Brasil tem grandes chances de crescer menos que a média global. Tem tudo para crescer, continuar sendo o Brasil. A Selic batendo 13, 14, 15% ao ano. De acordo com o Boletim Focus, a gente tem 14,75% ao ano para conter pressões inflacionárias. Então, o cenário que estão esperando para 2025 não é o cenário que faria uma Bolsa de Valores subir. Então, se depender do governo no Brasil atual, eu não esperaria nada demais para 2025. O lado positivo é que dá para comprar barato, já vamos falar disso, já vou dar minha opinião sobre isso. Mas o grande problema da nossa economia é que, se você pegar o PIB que está crescendo, é que a inflação é a grande desilusão de um povo, de uma economia. E às vezes você acha que o país está crescendo, está se desenvolvendo, mas a inflação ela vai vir para te provar que você se iludiu. É porque simplesmente o governo querer jogar dinheiro na economia achando que ele vai resolver, o preço das coisas sobe, não adianta, e aí você tem reajuste de salário só para tapear, enganar. Então, todo mundo que procura estudar o mínimo de economia sabe que o que causa a inflação é justamente você ter um aumento da oferta monetária e sabe o que precisa fazer para reduzir. Então, o culpado é que você tem uma oferta de dinheiro que cresce muito rápido, a solução é você diminuir esse ritmo, só que, infelizmente, alguma pressão política sempre existe e sempre é exercida na economia em prol de uma inflação, mesmo que não tão alta, mas isso existe, tanto que a gente tem uma meta para a inflação. Então a inflação não é algo que o governo queira evitar a todo custo 100%, não. E simplesmente saber como é que você faz para prevenir a inflação não significa necessariamente que a gente vai ter controle de inflação e que o governo vai buscar isso. Tanto é que você vê o Haddad já deu diversas entrevistas falando das preocupações com a nossa política fiscal, política monetária, dólar, blá, blá, blá. Mas a pressão política é forte, ele não está tendo voz, a ponto de a gente estar discutindo aqui de o Haddad ser considerado o cara responsável. E o mais curioso de tudo é que muitas vezes essa coisa de justificar gasto como investimento é que isso é para ajudar os pobres, isso é uma piada irônica.
a taxa de inflação não é só um roubo disfarçado, um imposto amargo, como também atinge injustamente, principalmente, os mais pobres, porque eles gastam quase todas as suas receitas ali com bens e serviços, né? E esses custos são afetados muito pela inflação. Então, em contraste com isso, você tem a galera que tem muita grana, os ricos, eles têm condições de economizar muito mais das suas receitas, em vez de ficar gastando tudo, né? Eles conseguem economizar e são menos afetados pela inflação, não que são menos afetados, mas conseguem se proteger, conseguem investir boa parte das suas economias em ativos que têm esse poder de manter o poder de compra do dinheiro, de proteger durante a inflação. Os ricos conseguem se prevenir dos danos causados por ela, não que se beneficiem também, né? Porque a inflação não é bom para ninguém. A prova disso é que você vê a taxa de juros, pensa, é só você enxergar dessa forma. A taxa de juros, ela sobe para quê? Para fazer com que as pessoas, presta atenção, para fazer com que as pessoas, de certa forma, retenham a maior quantidade de dinheiro que puderem para isso segurar a inflação. Então a taxa de juros ela sobe para isso. Quem não tem dinheiro sobrando porque estourou o orçamento, quem não tem dinheiro sobrando é porque o juro alto fez a família ficar inadimplente, vai reter o quê? Nada. Se já está faltando, não tem o que segurar, não tem o que investir. Então quando o governo gasta mais do que arrecada, isso tende a aumentar a demanda agregada na economia. Se você não tem um aumento correspondente na oferta de bens e serviços, isso gera inflação, que é a alta generalizada dos preços, é o que faz você ter um aumento e parece que você só consegue comprar as mesmas coisas e olhe lá. Para combater a inflação, o Banco Central tende a elevar a taxa de juros, juro alto encarece crédito, desestimula consumo, os investimentos também, isso reduz a pressão inflacionária quando dá. E os mais pobres são os mais impactados por esses juros mais altos, eles têm pouco ou nenhum capital para economizar e investir de bens que se beneficiem disso daí, ou pelo menos protejam. O custo da dívida aumenta, isso dificulta o pagamento, a inadimplência sobe, a economia dá uma travada. Então a inflação corrói o poder de compra de quem depende do consumo diário de alimento, medicamento, enfim, aluguel, enfim. Então quem se beneficia de juro alto? Investidor com muito dinheiro, rentista, tende a se beneficiar, porque já são muito ricos, então eles tendem a se beneficiar nesse cenário. E inicialmente o próprio governo se beneficia disso, porque arrecada mais, né, impostos em termos nominais. Você vê ali que essa vantagem no curto prazo acaba gerando um ciclo de endividamento, desconfiança no mercado. Depois, quem vai pagar essa conta? Embora esse discurso seja de ajuda aos pobres, o gasto público excessivo cria uma cadeia de eventos que penaliza justamente aqueles que têm menos recursos para se proteger, enquanto beneficia temporariamente quem tem muito dinheiro e sabe se proteger. Tira o dinheiro daqui. Então o governo acaba se beneficiando do aumento da arrecadação no curto prazo, mas os custos econômicos, sociais de longo prazo são pagos pela população sempre, independente se é pobre, rico, não interessa. E a gente precisa parar de levar isso na brincadeira. É porque toda vez é a mesma coisa. Eu comecei a reparar, final de ano, você começa a se reunir ali, discutir. Por falar nisso, feliz ano novo, primeiro vídeo do ano aqui. Mas queria falar sério com você aqui, desejo tudo de bom para você nesse ano, independente do que o governo esteja reservando para nós, mas nós precisamos parar de brincar com isso, pô. Essa polarização idiota, tratar as coisas como piada, chacota. É hora de tratar essas questões com mais seriedade, com a seriedade que isso merece. Gasto público excessivo, políticas populistas e irresponsáveis não são um problema de esquerda ou de direita. Isso é um problema de todo mundo. Quando o governo gasta mais do que arrecada, irresponsavelmente, ele está brincando com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Não com o dele, que ele não tem, não produz porra nenhuma. Ao invés da gente ficar rindo ou tentando convencer um ou outro, de que a minha visão política é melhor que a sua é melhor do que a minha, gasto público desenfreado nunca ajuda ninguém de forma sustentável. Seja você de esquerda, de direita, o governo não tem o dinheiro que nasce em árvore para ele te ajudar. Então, quando ele gasta demais, quem paga a conta somos nós, com juros mais altos, menos oportunidade, com mais desigualdade lá na frente.
tá? E você não precisa aceitar isso. A gente não é obrigado a pagar esse preço. Então, da próxima vez que eu for falar disso, sem chacota, sem levar para o ódio, para a polarização. Investidor, vamos falar sério? Vamos tratar disso com seriedade? Não é sobre o partido, é sobre o que é mais responsável. Então, quando as pessoas começarem a entender que isso não é bom para ninguém, quem sabe o governo também comece a entender que não tem mais espaço para brincar com o nosso futuro, como se a gente fosse a criança que ainda acredita no Papai Noel, sabe? E aí fala, não, calma que o Papai Noel vai trazer, como se fosse a criança ali, que o seu pai passa ali, você pede uma coisa na prateleira e ele fala, não, na volta a gente pega, e você continua acreditando. Ele não dá, o governo não te dá nada. Tá diferente do seu pai, que uma vez ou outra ainda pegava, o governo não te dá nada. Então a Bolsa Brasileira pode andar em 2025? Se depender do governo atual, ao que parece não, né? E aí o Brasil fica refém de um cenário favorável demais para das commodities, né? Para a nossa economia crescer, apesar dos pesares, mas também não dá para contar com isso. E aí, se a gente tiver um choque de responsabilidade fiscal, só assim a nossa economia pode melhorar de forma sustentável e a bolsa andar. A prova disso, como eu falei, é a Argentina, que muita gente gosta de zombar. Peso argentino, a moeda que mais se valorizou em 2024. Você tem aqui, Bolsa da Argentina tem o melhor desempenho global em dólares de 2024. E Bovespa tem o pior retorno desde 2015. Então a Argentina, que a galera gosta de zombar, aplicou um remédio amargo esse último ano. Qual que foi o resultado? Em 2024, foi a moeda que mais se valorizou em termos reais no mundo, a economia que está dando sinais claros de uma recuperação. A Bolsa ficou aqui em destaque aqui, a nível global. Tem gente que não entende também, né? Mas o real, se você for pegar aqui, para não dizer que eu estou aqui com mentira estatística, tá? Real e peso argentino. Não é, a gente precisa mostrar aqui que, em termos nominais, o real e o peso argentino perderam quase o mesmo valor em relação ao dólar, de forma nominal, se você for ver aqui. Mas isso significa o quê? Que se você for olhar só para a taxa de câmbio, se desvalorizaram, né, quase de maneira igualitária. Mas o peso argentino foi uma moeda melhor que a nossa, considerando, né, a valorização do real ajustada pela inflação. A inflação da Argentina foi altíssima, ainda foi em 2024, mas o peso se desvalorizou ainda menos que o real. Em termos reais, a moeda foi melhor. Se o real, por outro lado, aqui teve uma inflação menor, a gente teve uma inflação menor aqui no Brasil, a nossa desvalorização do câmbio, em termos reais, foi muito maior. Então, no caso da Argentina, reforma fiscal, eles conseguiram controlar parcialmente ali a desvalorização do peso em termos reais. A pobreza começou a cair de verdade. Então aqui coisas realmente começando a melhorar de forma sustentável. Isso aqui é fato, tá? Só que no Brasil, mesmo com inflação moderada, relativamente ali, a gente teve déficit fiscal, teve um monte de irresponsabilidade, outros fatores pesaram para que a nossa moeda passasse esse vexame aí, negativamente afetando o desempenho do real. Por aqui, infelizmente, parece bem improvável que algo parecido com o que aconteceu na Argentina em 2024 aconteça esse ano. A única coisa boa é que está dando para comprar barato ainda. Você tem empresas sólidas, com capacidade de se proteger, que você pode comprar a preços interessantes e receber bons dividendos. Só que, como eu sempre digo, quem não tem as manhas nem entra. Como diria o sábio, não entra não. Tá? Como diria o Gustavo Lima, quem não tem as manhas não entra não. E eu quero ver o que Gustavo Lima tá pronto. Eu quero ver se ele tem as manhas também, que ele está pensando em entrar na política. Não sei o que esse rapaz quer fazer na política. Mas, enfim, desejo que ele saiba o que está fazendo. Mas a Bolsa de Valores é desse jeito aqui no Brasil. Então você tem empresas aqui como Engie, você tem empresas como Eletrobras, que podem ser
boas oportunidades para quem quer receber dividendos nos próximos anos. Petrobras também. Itaú, se você for ver Itaú, aqui a gente teve uma desvalorização grande, mas do final de 2023 para cá, mesmo com essa queda, ainda, né, ganhando. E se você ver o dividendo que o Itaú pagou em 2024 e comparar com o que ele pagou em 2023, foi praticamente o dobro. Então você comprou uma ação barata aqui e ela te entregou um retorno em dividendos muito bom, uma valorização. Nesse momento você tem mais uma vez, né, uma queda aqui e que vai abrir oportunidade para continuar comprando Itaú a bons preços, né? Itaú, Copasa também pagando o dividendo aqui muito bom. E aí aqui não tem como você discordar, né? No longo prazo vai ser aos trancos e barrancos, como eu disse, tem que ter estômago, quem não tem as manhas não entra, mas no longo prazo vai bater essa Selic quando o negócio começar a cair, quando o nosso voo de galinha começar a voltar, que o Brasil é isso. O Brasil é bolsa você comprar empresa que paga dividendo, empresas sólidas, empresas com bons fundamentos e barato. Não adianta ficar acreditando que a gente vai mudar. E não adianta também querer ter só Brasil. Mas está aí, né, a comparação de Itaú com o CDI, com o Ibovespa nos últimos 10 anos. Por que quando você coloca aqui nos 5 anos, o desempenho parece que não é tão bom? Aí eu te falo, nos últimos 5 anos, o que a gente tinha aqui, pelo amor de Deus, no Ibovespa? É só você pegar aqui e olhar o gráfico. Nos últimos 5 anos, a bolsa ela estava mais esticada do que está agora. Então aqui a gente tinha uma bolsa cara. Aqui, apesar de estar no mesmo patamar, nós temos 5 anos que já se passaram. Então agora está barata no mesmo patamar de 5 anos atrás. Nós temos múltiplos aqui muito mais interessantes do que tínhamos aqui nesse momento. Então você que sabe, você vai ser do time dos que compram quando a bolsa está assim, nas máximas, ou dos que continuam comprando, né, por um período até mais longo, para depois surfar esse tipo de movimento aqui. Copasa aqui nos últimos 10 anos também, ganhando do CDI, do Ibovespa, e são empresas que conseguem se proteger desses impactos que a gente tem de inflação, de taxa de juros, porque você está falando aqui de receitas corrigidas, protegidas pela inflação, de contratos longos, e tem que ter estômago. Bolsa brasileira, você precisa saber, além de tudo, como que você vai fazer ali, quais são os ativos que você vai escolher para você conseguir navegar, se você vai investir de forma um pouco mais passiva ou não, e ter estômago. É isso, estômago de avestruz mesmo. Na comunidade a gente fala sobre ações, pagadores de dividendos, ações de valor, ativos internacionais. O link está aqui na descrição para você conhecer a URM, a comunidade, para quem quer ser um rico a mais no mundo. Mas, apesar de estar barato, não dependa de nada disso. Não dependa de Brasil. Monte uma carteira pensando em, acima de tudo, preservar o seu patrimônio, proteger para depois crescer com um retorno interessante, ajustado ao risco, ao seu perfil. O mais sensato e correto aqui é que você construa uma carteira diversificada que não dependa exclusivamente do Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer coisa especificamente, qualquer mercado, qualquer ativo. É maravilhoso você concentrar ali 50%, 70% da sua carteira em ações aqui no Brasil e acertar, você vai fazer isso bem no próximo boom das commodities, ganhar muito dinheiro, vai surfar toda aquela onda, Brasil crescendo. Quanto que o Brasil cresceu em dólar? Naqueles períodos você teve ali crescimento de 145% em 2009. Né? Eu viajei para o exterior aqui nessa época, aqui em 2011, 12. Era lindo, né? Você vê o dólar, dava para fazer a conversão e não chorar. Hoje em dia você não faz. Se você for para a Suíça hoje tomar um café, você vai ver o seu. E é bem provável que esse café tenha sido produzido aqui no Brasil. Seria lindo você acertar aqui, ó. Tá concentrado aqui em Brasil em 2002 novamente e pegar todo esse ciclo aqui, capa da The Economist de novo, economia americana parando ali, o dinheiro começando a fluir para países emergentes de novo. Também seria incrível, né, você apostar nos Estados Unidos agora, ver o dólar continuar subindo, a bolsa americana bombando até 2030, 2035, e quando a bolsa brasileira continua patinando, que é o mais provável. Ou
Ou, sei lá, colocar metade do seu dinheiro em Bitcoin, ver a criptomoeda batendo ali a casa do $1 milhão. Tudo isso seria lindo, né? Seria, assim como seria muito bonito também você ter corrido na lotérica ali no dia 31 e acertado os 6 números da Mega da Virada sozinho. Mas a gente precisa ser honesto que isso não vai acontecer provavelmente, é muito arriscado e a chance de você acertar esses movimentos é muitíssimo pequena. E também é desnecessário, quando você se expõe muito assim, você está colocando seu patrimônio num risco desnecessário, meu jovem. Então o ideal é você ter uma carteira bem diversificada, que protege e preserva o seu patrimônio e ainda consegue te oferecer um retorno interessante, ajustado ao risco, ajustado ao seu perfil, diminuindo a volatilidade, sem você precisar ficar acertando timing de mercado, sem você precisar ficar dependendo de previsão de carteira. Eu não consigo fazer previsão e acertar. Eu não sei te falar quanto que o Ibovespa vai terminar esse ano, quanto que o dólar vai... Eu não sei. Por isso que eu invisto desse jeito. Então, se você quiser aprender mais sobre como fazer isso, você já tem também ali, às vezes, um patrimônio relevante, e está buscando aí ajuda profissional, consultoria de investimentos, eu vou deixar o link aqui para você da minha consultoria de investimentos para você dar o próximo passo aí na construção de uma carteira realmente eficiente e resiliente em 2025. O link da Lume Investimentos aqui para você colocar o seu nome na lista de espera que a gente já vai começar a atender em janeiro. Um abraço, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, não dependa de nada.